Olá a todos, hoje queria aceitar o desafio que o António um dia me lançou, que era falar dos livros que tenho lido ultimamente. Eu lembro-me de há uns anos, ao falar com um bom sacerdote, já faleceu, fui visitá-lo, já tinha certa idade, e começou-me a falar, já não me lembro a propósito de quê, de um dos livros de Santo Agostinho, as Retrataciones. E contou-me que se lembrava de uma coisa que tinha lido do livro. Ele lá me referiu a que era. E eu fiquei com a ideia, enfim, na altura era mais novo, e disse, caramba, eu suponho que Santo Agostinho terá dito mais coisas em todo um livro, não é? Mas essa ideia de que a pessoa, quando o tempo passa, pelo menos se lembra de algo concreto que o livro disse, parece uma grande meta. Às vezes não é assim tão simples, a pessoa sabe que o livro é riquíssimo, tem imensas sugestões, mas também não consegue depois lembrar-se de tudo em concreto, se calhar tem que o revisitar. Mas eu, enquanto tenho os livros mais ou menos recentes, os últimos, da última temporada, quis fazer esse exercício, uma ideia que possa ajudar a pessoa a querer ler o livro, ou pelo menos ter um certo contacto com ele. Eu ainda vou começar por um que ainda não acabei de ler, mas estou quase, quer dizer, faltam 100 páginas, acho que é quase. É um livro do Joseph Pearce, que se chama, eu estou a ler em espanhol, porque é uma língua que me é cómoda para mim, Solzhenitsyn, Uma Alma no Exílio. Uma grande biografia deste dissidente russo, Prémio Nobel da Literatura, como sabem, conta toda a história dele, interessantíssima. E eu focar-me num ponto, há imensas coisas para dizer. Ele lutou no exército russo contra o nazismo, depois foi preso por umas declarações, passou 10 anos ou 8 anos nos gulags, nas prisões, depois teve uma vida assim mais, foi vendo as asneiras e as perversões do stalinismo e acabou por se afastar daquilo em que ele acreditava, que era a doutrina marxista, e acaba também por se converter. Era uma pessoa rija, perante o perigo, ou quando as autoridades soviéticas descobrem que ele tem um livro muito crítico naquilo que se refere às prisões da União Soviética, o famoso arquipélago Gulag. Ele não tinha publicado ainda, mas tinha dado os manuscritos, tinha-os exportado para o Ocidente, para o risco de serem apanhados, e foram apanhados por uma questão complicada, e embora ele nunca quisesse abandonar a União Soviética, a Rússia, porque era o seu país, ele não queria fazer o bem, é expulso da União Soviética e primeiro vai para a Suíça e depois acabará por viver nos Estados Unidos até o regresso. Então, é muito interessante, para além de toda a sua história de uma pessoa rija e que procura conhecer a verdade, o modo como, quando ele vem para o Ocidente, começa a dar conferências, vai se tornando mais conhecido e é hipercrítico, claro, com respeito aos governos da União Soviética, mas também é crítico com respeito ao Ocidente, porque encontra no Ocidente coisas que não estão bem, como é óbvio. Em concreto, chega um momento em que acusa o Ocidente de ser excessivamente materialista, excessivamente centrado numa vida de luxo. Para ele era um luxo, uma série de coisas, sobretudo depois daquilo que tinha passado, né? Mas tinha razão naquilo, na crítica. Só queria ler uma página que li há pouco tempo, que é uma declaração dele na revista Times. Esta foi bem recebida porque foi uma coisa engraçada. Quando ele veio para cá, para a Europa e depois para os Estados Unidos, para o Ocidente, em primeiro lugar começa por ser bem aceito, sobretudo pela intelectualidade de esquerda que estava assim dominante na Europa e nos Estados Unidos naqueles anos 60, 70, mas no momento em que ele diz que é crente, passa a ser mal visto por esses mesmos que o elogiavam. E, portanto, passou a ser uma espécie de pessoa mal amada em alguns setores, embora depois fosse conquistando adeptos. E há uma entrevista na Times, em que, em 1980, já estamos nos anos 80,
em que ele diz o seguinte: se me pedissem que identificasse brevemente o principal traço de todo o século XX, não me viria à cabeça nada mais conciso e expressivo que repetir uma vez mais: os homens esqueceram-se de Deus. E tem palavras muito incisivas sobre as consequências que têm no sistema soviético de forma contundente, mas depois também no Ocidente tem as suas consequências, e tem palavras muito certeiras que vale a pena conhecer. Solzhenitsyn, Uma Alma no Exílio. Este livro já às vezes tem a vantagem de abrir o apetite para ler as obras da pessoa que estamos aqui a ler. Eu já li Um Dia na Vida do Ivan Dezinovich, foi o livro que o lançou, mas depois tem uma grande lista de livros interessantes que eu fiquei com vontade de ler. Um outro livro, para ainda estarmos nos romances, neste caso esta biografia, aqui são romances, voltei a ler uns contos da Flannery O'Connor. O primeiro é Um Bom Homem é Difícil de Encontrar, este está em português. É uma autora católica, como sabem, pela qual eu não tinha grande simpatia, porque todas as suas obras são hiper negativas, já me pareciam, e são bastante negativas, acabam todas mal, digamos. Mas ouvi uma explicação do bispo Barron neste verão, em que ele explicava que a chave de leitura das narrativas da Flannery O'Connor era a falta da correspondência à graça, né? O mostrar como a falta de correspondência à graça tem consequências. Portanto, depois aventurei-me a ler outra vez os contos que já tinha lido, gostei muito mais, e descobri que há um que acaba bem, chama-se O Preto Artificial. É o único conto que eu me lembro que acaba bem. Para aqueles que gostam de happy ends, por favor, não leiam, mas embora está muito bem escrito e é muito interessante. Depois, outro livro que para mim me deixou uma surpresa, já estava à espera que fosse bom, mas é muito bom. É um livro do cardeal Newman. O título original penso que são 15 conferências ou 15 pregações, 15 sermões proferidos na Universidade de Oxford. É um livro ainda do seu tempo de anglicano, embora depois a edição tenha sido revista, já sendo ele católico, e tem anotações a propósito. São 15 sermões na versão espanhola, que é a que eu adquiri, chama-se A Fé e a Razão, porque realmente este é o tema de todo o livro, né? Tem assuntos interessantíssimos. Um deles, entre outros muitos, é a defesa que faz da fé das pessoas que não são especialmente letradas, não é? Mas a defesa que faz da racionalidade dessa fé. Ele defendia muito a fé das pessoas simples, no sentido mais nobre do termo, e explica que essa fé, que às vezes não está fundamentada em grandes argumentações, tem uma racionalidade própria que é preciso respeitar e admirar. E depois, o último dos sermões é aquele que fala sobre... depois ele terá um livro inteiro a explicar isso, o desenvolvimento da doutrina, que tem aquela imagem que todos conhecem, penso eu, que ele explica que, enfim, a semente não é a árvore, mas é a mesma entidade, né? Vai se desenvolvendo e dá árvore, frutos, etc., né? E que o mesmo acontece com a doutrina de Jesus. É uma semente que deve florescer, deve haver um desenvolvimento homogéneo em que se vai vendo todos os frutos que essa semente vai dando. Claro, depois exige a parte da autoridade eclesiástica para comprovar, para certificar que não se trata, que aquele fruto não é ou aqueles ramos não são enxertos, mas pertencem à mesma entidade. Mas esse é um assunto muito interessante, fica aqui só a anotação, porque ele explica isso muito bem. Se ficarmos com a semente rígida, sem perceber como é que ela se desenvolve, temos um ente morto, né? Uma espécie de peça de museu.
vale a pena ler. Os sermões universitários são interessantíssimos, intelectualmente estimulantes. Um outro livro que também apenas refiro, que ainda estou também a meio, chama-se Jesus e os Manuscritos do Mar Morto, do Bergsman. Eu sempre tive uma certa reserva a ler coisas sobre arqueologia, mas é super interessante e ajuda a explicar muitas coisas do Evangelho. Entre outras, agora o capítulo que estou a ler, em concreto, explica, dá uma teoria, não é? Para tentar explicar a divergência da datação da última ceia. Porque é que nos sinópticos e em São João as datas parecem não coincidir, os dias não parecem coincidir. Muito mais interessante do que possam parecer. Um outro livro particularmente denso é de um tal Matthew Ramage e chama-se The Dark Passages of the Bible. Como sabem, na exortação apostólica Verbum Domini de Bento XVI, o Papa reconhecia que havia passagens obscuras da Bíblia, sobretudo no Antigo Testamento, que era preciso, não era anulá-las, mas é preciso explicá-las e estudá-las a fundo. E esse é o que faz este autor, com a ajuda do próprio Bento XVI e de São Tomás de Aquino, explicar as passagens obscuras, em concreto, em 3 áreas. O monoteísmo, que nos primeiros livros da Bíblia não parece que seja tão firme como é agora, como nos tempos de Cristo, porque eles aceitavam, está bem, o nosso Deus é melhor, mas haveria outros deuses de outros povos. Não é? Pronto, porque é que a Bíblia não diz logo desde o princípio que não há outros deuses, não é? Melhor dito, não é assim tão claro em alguns sítios, em umas passagens. Aqui vai referindo a pedagogia que Deus tem, né, ao ir explicando as coisas e adaptando-se à linguagem de forma que todos o possam perceber. Mas, enfim, ele explica isso de uma forma mais cuidadosa. Portanto, é o tema do monoteísmo, é o tema dos problemas morais que às vezes se lê no Antigo Testamento e que parece que contradizem, enfim, são mal entendidos, contradizem mesmo, não é? O que Jesus ensinou, porque é que está lá e porque é que não há uma crítica clara àquela atitude. Pois esse é o tema mais bicudo, mas também é o mais interessante a tentar perceber, sem negar o que está lá escrito, né? E depois há um outro que é sobre a vida eterna, que também nos primeiros livros da Bíblia não é assim tão claro, né, que houvesse uma crença firme nessa vida eterna. É um livro denso, mas acho que vale a pena também dar-lhe uma olhadela. Este é um livro de um autor protestante, Michael Reeves, chama-se Delighting in the Trinity, desfrutando da Trindade. Este sim que eu achei particularmente interessante, não é que concordo com tudo, em concreto alguma coisa sobre o Espírito Santo que teria uma reserva, mas tem uma ideia que me pareceu substancialmente interessante, que é, e essa sinceramente tenho aproveitado, mesmo nas pregações, que é a ideia de que a nossa fé apresenta-nos, foi assim que Jesus nos revelou, que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E que essa verdade não pode ser algo marginal. Ele diz, talvez de uma forma demasiado cáustica, que às vezes parece que há cristãos que dizem, eu vou-me referir, vou usar a Deus, o assunto da Trindade parece-me algo abstrato, não é? É uma coisa complicada, não é? E que me complica a vida, ou em vez de me simplificar. E então parece que estão a dizer uma quarta entidade, que não é nem Pai, nem Filho, nem Espírito Santo, então quem é? Não é? E esta ideia de que a nossa vida espiritual deve estar apoiada no cume da revelação que nos foi oferecido por Jesus e, portanto, dirigir-nos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, faz parte da fé cristã. É essencial, né, para que a pessoa possa dizer a pessoa que tem uma fé autêntica. É o que repetimos no Credo, recordamos também no Glória, essa fé trinitária, saber dirigir-nos a cada uma das pessoas divinas, sabemos que estamos a dirigir-nos ao mesmo Deus, é essencial. Muito interessante, sobretudo porque a ideia dele é explicar que é espiritualmente estimulante a pessoa viver a sua vida espiritual tendo em conta
este dado de que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Só para terminar, ainda dentro dos livros mais espirituais, eu li, pois não tinha lido nunca, o livro do Baltasar, A Teologia dos Três Dias, completamente surpreendente, também denso. Esse também foi estimulado pelo o Bispo Barron, que tem um curso sobre o Baltasar, que eu ouvi, gostei muito, e sobretudo há uma ideia que me ficou gravada aqui, que é a ideia de que a paixão de Jesus, a paixão e morte de Jesus, é essencial, não só para conhecermos o amor que Deus nos tem e como nos redimiu, mas para conhecer o próprio Deus. Ele define que é o cume da revelação de quem é Deus, Deus é amor, né? O cume da revelação podemos entrevê-lo, descobri-lo meditando na paixão do Senhor. Portanto, não podemos saltar por cima destes 3 dias do Tríduo Pascal. Claro que reli aquele livro, li o livro que o Papa Leão XIV, nos aconselhou, A Prática da Presença de Deus, do irmão Lourenço, que dá uma perspectiva muito bonita de como podemos ter a presença de Deus no nosso dia-a-dia. E, por fim, entre os que li, não é bem romance, mas está romanceado, é um Dostoiévski que não tinha lido, Recordações da Casa dos Mortos. Eu não aconselho o livro para quem quer uma coisa mais animada, porque são relatos da prisão, não é? Um bocadinho solto, o fio condutor é o personagem que suponho que é uma espécie de autobiográfico. Tem um certo interesse para recordar que, mesmo em sítios péssimos como são a prisão e as prisões russas nesta altura, né, se podem encontrar tantos exemplos de humanidade e de bondade, né, junta coisas absolutamente execráveis e péssimas. Aliás, há um outro livro que eu não trouxe, mas que também li já há um ano, que é Dentro de 5 horas, penso eu, vou ver Jesus, a história da conversão do Jacques Ferrés, um homem acusado de um homicídio que tinha cometido, enfim, mesmo que fosse com condicionantes muito peculiares, e que se converte na prisão e tem um relato, vai escrevendo as suas experiências que são místicas, não? Mesmo na prisão consegue ter uma percepção de quem é Deus e de como é possível crescer na vida espiritual. E por fim, eu não trouxe o livro, penso que eu tenho algures, li um outro livro, uma espécie de um relato autobiográfico de um senhor japonês, que se chama O que Nunca Morre, do médico radiologista cuja esposa é morta no ataque com a bomba atómica em Nagasaki, né? O que é que me ficou desse livro? A exemplaridade da sua dedicação à medicina e aos doentes, a sua especialidade de radiologista, é comovedor, como também é particularmente doloroso o desfecho em que ele sobrevive porque está a trabalhar, mas no local onde estava a esposa, não é? Nagasaki, num bairro de Nagasaki, sobretudo, é destruída toda aquela zona e, portanto, a esposa morre ali. Digo isto, é particularmente doloroso pensar aquilo que às vezes nos esquecemos, né? A pessoa tem dados, aconteceu isto, aconteceu aquilo, e esquece das pessoas concretas que sofrem consequências da guerra sem culpa nenhuma, são inocentes. É um livro muito bom. Chama-se Aquilo que Nunca Morre, do Takashi Paulo Nagai. Um grande livro que vale a pena ler.